pessoal, no ar mais um Cine Geek. Eu sou o Vitor Diniz, ao meu lado. Lorena Flore. Isso mesmo. Um nome super nerd, super Senhor dos Anéis. Por falar em Senhor dos Anéis, o tema do programa de hoje, a trilogia O Senhor dos Anéis, né? Tá vindo aí o filme O Hobbit, né? Super esperado. E a gente vai fazer esse especial pra gente poder engrenar essa nova trilogia que está chegando nos cinemas da melhor forma possível. E no programa de hoje, a Sociedade do Anel. Mas antes, eu sei que vocês estão curiosos para saber, né? Se teve algum vencedor da nossa brincadeira, que filme é esse, do último programa. Teve, o nome dele é... Rodrigo Mota. E ele acertou. Contatos de Quarto Grau é o filme. Parabéns, Rodrigo Mota. E agora, embalando o primeiro Cine Geek sobre a trilogia Senhor dos Anéis, vamos às polêmicas desse filme, né? Sociedade do Anel, o primeiro filme da trilogia. 2001, o diretor Peter Jackson, talentosíssimo, né? Sim. E agora vamos ao primeiro tópico da discussão. Vai ter muita polêmica, muita coisa... Polêmica. Discussões aqui. Bom, o primeiro livro ele foi bem descritivo, né? Sociedade do Anel, e o filme acompanhou essa desenvoltura da mesma forma que o livro. Me fale sobre isso. Você que é especialista, tem sobrenome direto da floresta, de Lothlórien. Os nerd pira. Enfim, principalmente todos os livros são muito descritivos, né? A trilogia Senhor dos Anéis ela tem essa característica. O Tolkien ele foi muito detalhista, porque o personagem principal, na verdade, dos livros é a própria Terra-média, é o próprio universo que o Tolkien criou, né? Um universo muito bem trabalhado, sim. Questão montanhas, a flora, as espécies. Ele criou tudo no universo dele, né? Geografia do local, questão da linguística, a questão da cultura dos povos, né? Cara, foi de uma descrição assim minuciosa que ele teve. Isso. E o Peter Jackson veio e lançou o olhar dele para poder trazer isso para o cinema. Sim, na verdade eu acho que o Peter Jackson foi até uma coisa boa para ele, o livro ser tão descritivo, né? Ele teve uma direção melhor, como guiar a fotografia, direção de arte, né? A questão do começo do livro é muito arrastado, porque vai falando muito sobre os hobbits, descreve muito o local. Desde quando o Frodo descobre, né, o Gandalf descobre que o Frodo ele tá com o Anel de Poder, né, passam meses até eles saírem do condado. É muito arrastado. O começo do livro é muito difícil, assim, a leitura dele. Mas por se tratar de um livro muito grande, muito extenso, e a adaptação para cinema sempre acaba cortando, né, isso não acontece só com o Senhor dos Anéis, Harry Potter teve isso, a maioria dos livros que chegam no cinema, Peter Jackson teve que agir para poder, diferente do que vai acontecer com o Hobbit, né? Que o Hobbit é uma obra menor e ele expandiu o universo Hobbit. No Senhor dos Anéis ele teve que comprimir, teve que retirar partes. E aí é a hora que as pessoas que são fãs da literatura, né? Aqueles animalescos, chegou o filme. Os virgens traduzindo. É hora de sentir o ataque. O Peter Jackson, na hora de trazer o mundo, aí ele deu as pontadas dele, fez algumas alterações. Sim. Esse primeiro filme, eu acho que é o filme que menos teve mudanças drásticas em relação à história. Na verdade, as Duas Torres, ele teve muito... O impacto foi muito maior das alterações do Peter Jackson. A coisa que o pessoal mais reclamou que o Peter Jackson retirou da Sociedade do Anel nesse primeiro filme da trilogia foi justamente um personagem que tem no livro, que é o Tom Bombadil, que os fãs reclamaram muito na época, sabe? Encheram o saco mesmo. E esse é um personagem... É um personagem que não altera nada a história, mas sabe? Ele aparece no livro assim, encontra o pessoal, conversa com o pessoal lá na floresta. Sim. Mas é um personagem misterioso na trama e que daria abertura para várias outras interpretações. E o pessoal achou ruim por causa disso, né? Se Peter Jackson fosse trazer para a história, ele teria que enganchar e achar, e aí poderia causar até mais confusão, porque como que vai encaixar o Tom Bombadil na trama? Porque para quem acompanha a obra do Tolkien, tem algumas teorias sobre que o Tolkien nunca falou, na verdade, o que significa o Tom Bombadil.
Tem umas teorias que dizem que ele é o próprio Deus Supremo que estava lá, enfim, tem várias teorias. Então, para quem não é inserido na obra, ele fica boiando total. Porque o objetivo do Peter Jackson tinha dois objetivos com a trilogia. Agradar os fãs do Tolkien, porque ele mesmo era um grande fã da obra do Tolkien, tanto que ele foi atrás, ele bateu na porta da primeira produtora, eles não quiseram, eles deram um orçamento bem menor para fazer 2 filmes, com 2 horas de duração cada, ele não aceitou, e foi na New Line Cinema, foi que ele conseguiu. Só que, sabe, não ia ter um impacto colocar o Bombadil lá. Porque ele tem que agradar os fãs, mas também tem que conquistar o público leigo. E não cabe. Por exemplo... Se ele fosse fazer tudo, não tem ia a dar. versão estendida, e até a versão estendida não coube todo o universo da trama. E outra coisa, né? Arco dramático da Arwen modificado. Eu falei certo? Arwen. Bom, Nossa. Caramba. Calma, só nome difícil. Arwen. Calma, relaxa. É verdade, foi modificado, e é uma vantagem que eu acho que o filme tem em relação à literatura, é a possibilidade que o Peter Jackson teve de aprofundar melhor os personagens. Ele investiu bastante nela, Isso. Ela se tornou uma das principais, e a gente quando lê o livro vê que ela tem um peso praticamente igual. Peso superficial praticamente na história. E ele não, ele deu uma desenvoltura para ela muito grande. Ele deu uma maior profundidade de personagem. Aquela cena da perseguição com o Frodo para chegar em Valfenda, né, para fugir dos Nazgûl que estão perseguindo eles, na verdade não é ela que faz isso no livro, é um outro elfo, o Glorfindel, que faz isso, não tem nada a ver com ela. Mas foi muito legal eles colocarem ela, justamente por causa disso, para trazer a personagem mais pro enredo, mais pra trama. Que pensa, vai colocar um outro personagem... O Glorfindel nem tinha peso, nem tinha... Não, o cara não faz nada. O cara no livro só faz isso. Só salva o Frodo, sabe? Você vai trazer mais um personagem pra acrescentar o quê? Sabe, ele vai aparecer, vai salvar e vai embora. Não, foi uma boa sacada pegar a Arwen. Aquela cena que ela tem com o Aragorn é muito interessante. Então acho que foi bem acertado essa mudança. A imaginação dela, imaginando, né, como seria o futuro dela, o destino dela. Não, aquela cena que ela chega assim e ela tá toda iluminada, que o Frodo vê ela chega toda iluminada conversando com ele, falando na língua élfica, é maravilhosa aquela cena. Incrível. Valfenda e o Conselho, o que você tem a dizer sobre isso? Eu acho muito interessante esse conceito que o Tolkien trouxe no livro, assim, que tem no filme também. Aquela coisa da reunião de todas as raças ali da Terra-média para discutir uma causa em comum. Porque uma coisa que foi muito difícil pro Peter Jackson trazer isso pro filme é porque o Sauron é um vilão que não aparece. O Sauron é a personificação de todo o mal que existe na Terra-média. A ambição, a corrupção dos homens, a maldade. Sobrou só o olho dele. Só o olhinho dele, né? Sobrou só o olho. Exatamente, porque o espírito do Sauron vive no anel. Então é muito difícil você trazer isso para a dramaturgia, sabe? Para o filme, para o cinema, é muito difícil. Então, tanto que no filme, na Sociedade do Anel, nas Duas Torres, esse cargo do antagonista fica mais a cargo dos Nazgûl e do Saruman. O Saruman ele tem uma profundidade muito maior no filme do que no livro. Né? Então eu achei muito interessante essa reunião de todas as raças para uma causa em comum que eles tinham. Interessante. Ganhou o Oscar de melhor fotografia, merecido, Indiscutivelmente. Né? Indiscutivelmente. Perdeu os prêmios de melhor direção de arte para Moulin Rouge. Figurino também perdeu com Moulin Rouge. Realmente não dava pra... Era uma coisa discutível, né? Cara, mas assim, o Moulin Rouge, eu acho que teve em boas mãos também o prêmio. Sim. O Moulin Rouge é um espetáculo de filme, questão de figurinos. Agora eu te falo uma coisa, se Senhor dos Anéis tivesse... Se o Peter Jackson tivesse feito um filme e tivesse conseguido traduzir toda a obra em um filme... Impossível. Seria impossível, mas se tivesse acontecido, é claro que ele tinha abocanhado todos os prêmios, eu acredito. Não teria, você sabe por quê? Por que não? Porque ele teria que comprimir muita coisa pra fazer um filme só e perderia o brilho da história. Eu tô falando se houvesse a possibilidade de ser apenas um filme. Mas outra Porque coisa, o que acontece? Igual muitas das premiações que o Senhor dos Anéis perdeu para o primeiro e o segundo filme, perdeu para os outros, inclusive alguns que o pessoal falou, não, é impossível o Senhor dos Anéis ter perdido esse prêmio para esse filme,
Por quê? Porque a academia, já no longo da história, a partir desses filmes com sequência, eles têm o costume de premiar sempre o último e dar todos os prêmios merecidos para eles. Eles costumam dar alguns prêmios apenas para os... Exatamente. Foi o que não aconteceu em Harry Potter. Epic fail! Aqui todo mundo esperava que o último filme do Harry Potter fosse receber todos aqueles prêmios que muitos dos outros filmes perderam, de muitas vezes considerado injustamente, para que o último fosse premiado. Isso não aconteceu. Já Senhor dos Anéis fez Mas valer. eu acho que assim, na Sociedade do Anel, apesar da expectativa que você tinha com o filme, né? Porque o Senhor dos Anéis ele é muito... tem um sucesso muito grande nos Estados Unidos, na Europa, desde a década de 60, né? Os Beatles, inclusive, ajudaram a popularizar porque eles se declaravam fãs, enfim. Mas eu acho que sempre teve um preconceito com filmes de fantasia. Eu acho que a academia tinha um pouco de preconceito em premiar. Eu digo assim, não é questão técnica. Técnica tudo bem, né? Que aqui foi só termos técnicos. Eu falo em questão de interpretação, direção, melhor filme. Eles têm um certo preconceito em premiar filmes de fantasia. Realmente aconteceu esses comentários também, mas Senhor dos Anéis quebrou o gelo. Mas eu acho que eu vi um passo para trás com Harry Potter, que não conseguiu abocanhar muitos prêmios. A obra, se a gente for pegar a obra completa do Harry Potter, é uma obra também de tirar o chapéu. Sim. Porque você teve várias evoluções ali, inclusive cinematográficas, de interpretação. Mas o Senhor dos Anéis conseguiu, assim, romper barreiras mesmo. Sim. O que eu acho fantástico também, assim, no Senhor dos Anéis é a trilha sonora. Isso cara, mesmo. É demais pra trilha sonora. Uma trilha sonora para cada ambientação. Nossa, pra cada local tem uma quando mostra o condado, uma quando mostra Isengard, outra quando mostra Mordor, outra quando mostra Gondor, outra Rohan, sabe? Cada local tem uma trilha e é muito personalíssimo aquela coisa. Você escuta a música, você sabe de onde que o personagem tá. Onde que ele está. Nossa, é sensacional a trilha sonora. Realmente. E as alegorias do tema de Senhor dos Anéis, que são muitas, né? Porque quando a gente vai falar do Tolkien, a gente vê que a vida dele inteira que ele viveu, ele levou para o livro de certa forma. Filosofia, né? Religião. Religião, ele era católico fervoroso. Ele era católico, a gente percebe os anjos, o bem, o mal, a sombra, a luz, a tentação. Isso. Tentação representada pelo anel. Exatamente. Tem até, a corrupção, a questão da tentação seduzindo os homens. Tem a questão também que tem umas teorias que falam que os elfos, eles são muito parecidos com anjos também. Tem uma coisa do jogo de luz e sombras, tem o tempo todo na obra isso. A Cidade Branca, Minas Morgul, essa coisa, assim. Do bem e mal é muito forte. O anel é a personificação da oração. Livrai-nos do mal, não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Exatamente. É o anel que o Frodo carrega o tempo todo, querendo transformar ele num ser demoníaco. Se você pensar por um lado, o Frodo é como... Eu vou estar viajando aqui total, vou ter fumado uma erva do condado, cara. Mas o Frodo é como se fosse Jesus Cristo, cara. Ele carrega no anel, no pescoço, ele carrega o mal da Terra-média inteiro, sabe? Ele tá salvando o mundo e tá carregando aquele fardo. E eu acho muito interessante, eles focam muito nisso, a questão do peso. Peso do anel, o fardo. Quando mostra o pescoço do Frodo, assim, tá todo marcado com peso, assim. Apesar do anel ser leve, ele sente a marca do próprio corpo mesmo. E também tem a mitologia nórdica, né, que impacta bastante. A relação com o meio ambiente, a modernidade. Cara, isso que eu acho mais bacana na obra. Principalmente nas duas torres, né? Sim, que fica mais evidenciado com aquela... A relação do... O Entebate lá, em que eles... Quando eles veem a industrialização chegando, destruindo as florestas, eles resolvem agir. Não, nossa, eu acho demais, cara, quando o Saruman fala assim, eles vão sucumbir, a Terra-média vai sucumbir ao poder da indústria. Acho demais, cara, é sensacional, porque se você pegar a experiência de vida do Tolkien, segundo a Revolução Industrial, né? Sim, porque ele começou a pensar nessa obra desde a Primeira Guerra Mundial. Então, a Primeira Guerra Mundial, cara, foi
em poucas palavras, uma consequência da segunda revolução industrial. Né? Então ele vivenciou tudo isso. Então o Tolkien tem muito essa relação. Ele meio que abomina a questão da destruição do meio ambiente. E é muito bacana, cara, porque o próprio meio ambiente vai lá e desconta em cima do Sauron, em cima do mago, né? Sim. Isso a gente vai falar no próximo programa, mas é sensacional essa relação que ele tem da destruição do meio ambiente, industrialização, destruindo a floresta para fazer as armaduras. Tem também a questão da linguística. Ele criou uma língua, a língua dos elfos. Ele criou várias línguas. Só a língua dos elfos tem variações da língua dos elfos. Tem a língua dos anões, a língua dos homens, né? Tem a língua negra de Mordor. Ele que era um professor de linguística. Exatamente. Então, para ele, foi praticamente uma diversão e um passatempo. Ele era muito detalhista, assim, sabe? Tanto que ele era amigo do Lewis, que fez o Crônicas de Nárnia. Ele criticava muito, apesar de serem muito amigos, ele criticava muito a obra do amigo dele, porque ele não achava que ele se preocupava tanto com a questão do mundo mesmo. Cara, você tem que pensar na língua, na cultura daquele povo, a diferença de um povo para o outro. O Lewis não teve esse cuidado que o Tolkien teve, né? Continuando, quem é o antagonista de Senhor dos Anéis? Responda-me. Lani, o pai especialista. Calma, ai meu Deus. Só faltou eu bater palma pra ela ir falando os lugares da Terra-média. Papá, vou bater palma, vai falando. Papá. Eu não funciono sob pressão, para! Olha, cara, no primeiro plano, o antagonista do Senhor dos Anéis é o Sauron, né? Só que é muita coisa subjetiva ali por trás. Como eu disse anteriormente, né, o Peter Jackson teve que trazer o Saruman e os Nazgûl mais pra dentro da história, porque ia ficar difícil pro público, né, leigo entender essa coisa. Mas assim, pra mim, o grande antagonista do Senhor dos Anéis é a própria maldade em si. O Sauron, ele é a personificação do mal. Ele é o que restou de um mal antigo, né? Isso. E é muito bacana, cara, porque quando ele foi morto, né, Isildur matou ele naquela última aliança dos homens e dos elfos. Que ficou muito bem construído no prólogo. Cara, do aquele filme. Prólogo, puta que foi pariu. Uma revolução muito também foda. Cinematográfica. Acho que no cinema raramente tinham feito uma coisa tão impactante, né? Nossa. Qualquer um que fosse do cinema e visse aquilo já ficava querendo ver a última cena do último filme, já esperançoso, porque muito fodido aquele prólogo. Muito bem retratado. Eles fizeram algumas pequenas adaptações ali no prólogo pra ficar mais emocionante, né? A cena do Isildur cortando a mão, que não tem isso no livro. Na verdade, ele pega o anel, o Sauron já tá morto. Cara, mas é filho da mãe aquele prólogo, muito foda. Não, começa com a galera falando, sussurrando. Que o mundo mudou, coisas que se passaram foram esquecidas. Ah, cara, muito foda. Engraçado, interessante é que essa ideia que ele teve de trazer um pouco a história antes de começar o filme, porque a história é retratada, na verdade, da Segunda Era. A história dos Senhor dos Anéis é passada na Terceira Era da Idade Média. A ideia que ele teve foi baseada nos filmes do James Bond, que tem essa coisa da ação, porque já começa, nossa, cara, que filme foda. Então já começa a introdução do filme e vai crescendo o arco dramático do filme. Sim. Dissolução da Sociedade do Anel e as implicações. E aí, Lani? Para de me pressionar. Ah, não, você colocou aqui, você vai explicar. Cara, é muito bacana. Bacana assim, não pra eles, né? Que eles estão fodidos, né? Eu bacana quero pra quem até fazer um comentário, né? Que a última cena, né, lá na floresta, que acontece a dissolução, as implicações, cada um segue um caminho diferente. E aí você pega um pouco mais leigo e ficou espantado, porque ele, poxa, acabou aí? Exatamente. Mas cadê o filme? Cadê cara, que você o maior comentário. E, tipo assim, o povo vibrou no filme do começo ao fim. Aí chega no final. Broxou a parada. Poxa, acaba aqui. Ah, não, eu quero mais. Calma, daqui a um ano. Né? Pegadinha numa. Cara, é muito bacana, assim, em questão do enredo, assim, essa dissolução do anel. Eles terem que seguir caminhos distintos. Porque o Tolkien separou a Sociedade do Anel nessa primeira parte, para no final, no Retorno do Rei, tudo se entrelaçar.
porque não adiantaria nada eles terem derrotado o exército inimigo lá nas portas de Gondor, lá em Stirith, se o Frodo não tivesse a caminho de Mordor para destruir o Anel, porque o poder do Sauron, continuaria existindo. E não adiantaria o Frodo estar lá em Mordor e não ter o exército para poder distrair o outro exército do Sauron para eles, porque o Frodo tava no quintal do bagulho, né? Cara, então tudo se entrelaça no final, é muito bacana isso. Quando você para, você pensa, pô, cara, essa sociedade não funcionou, e daí? Pra que ele juntou essa galera? Ele criou a Sociedade do Anel, se ela. Exato, tipo, na verdade. Uma frase que o Aragorn fala, isso eu acho que é o Aragorn mesmo. Nossa, a Sociedade do Anel faliu, não serviu pra nada. Aí no final, tudo se entrelaça. Ele amarra tudo no final. Se eles não tivessem seguido caminhos diferentes, não tinham concluído a trama. Exatamente. Porque cada um tinha uma missão que tinha que percorrer. Isso. O Merry e o Pippin com o Sauron em Isengard, né? O Frodo e o Sam seguindo rumo a Mordor. E o resto da Sociedade do Anel lá em Rohan. Se o Merry e o Pippin não tivesse chegado em Isengard, e aí, né? Exatamente, pra fuder o mago. Pois é, Sauron. 4 Oscars, né? De 3 indicações. Ganhou trilha sonora, efeitos especiais, melhor maquiagem, melhor fotografia. E perdeu melhor filme para Uma Mente Brilhante. É aquele caso que eu te falei. Exato. Que vamos deixar para premiar como melhor filme quando vier o último. Porque se a gente pensa, se a gente dá no primeiro, vai ter que dar no segundo, e vai ter que dar no terceiro. E aí? Porque o pessoal também já conhecia a obra. O povo sabe que o Retorno do Rei é o clímax da obra. Então, querendo ou não, apesar que eu acho que a Sociedade do Anel, cara, é o mais fiel aos livros. É bonito pra caralho. Vamos fazer a enquete. Qual o seu preferido dos 3? E é difícil escolher, porque eu escolho. Qual que é o seu preferido? A Sociedade do Anel. Eu acho que foi muito bem construído. Os outros têm sua estrutura, mas eu acho que a Sociedade do Anel eu tenho um carinho muito grande, principalmente pela construção, o prólogo, o ritmo que vai crescendo, fica acelerado, depois diminui, depois acontece algo que vai ali dar início aos outros. A fotografia. Cara, Lothlórien, cara, é muito bonito. Que eu li o livro, uma introdução. E eu acho até que ele ficou, da produção, ele ficou bem mais caprichado que os outros 3. Eu acho que os outros 3, eles deram uma acelerada em algumas partes. Já nesse, não, eles tiveram um cuidado muito grande. Tá certo que teve algumas batalhas nos outros que é impecável, mas eu não deixo de apreciar a forma da fotografia que ele utilizou no primeiro. Sim. Eu acho muito bacana também uma modificação que eles fizeram, Sociedade do Anel, em relação ao personagem, que ficou muito bacana, apesar de alguns fãs terem reclamado, justamente a modificação do caráter do Boromir. Porque no filme o cara sempre foi íntegro, assim, só no final que ele dá aquela vacilada lá, né, que o anel seduz ele. Mas no filme, cara, desde o concílio ele já tá sendo corrompido pelo poder do anel. Ele quer ajudar, mas nossa, podia levar esse anel lá pra Gondor e tal, né? A gente ele já começa ajudar lá no meu reino, pá. Ele já começa essa destruição, essa modificação do caráter dele. O que eu achei muito bacana. Foi uma forma que o Peter Jackson encontrou para burlar justamente essa dificuldade em retratar a personificação do anel, o mal que o anel carrega, o fardo, né? A questão da maldade, da corrupção, da tentação. Isso foi muito bem retratado. Porque o filme, na verdade, fala sobre a corrupção, a decadência dos homens. Sim. Então, você vê a escuridão se aproximando. Sim, eu achei muito bacana essa modificação do caráter do Boromir. Vamos à lista de curiosidades. Sim, tem umas coisas interessantes para falar aqui. Por exemplo, o filho do Peter Jackson aparece no começo do filme. Naquela festa do Bilbo. Ele é uma daquelas crianças bonitinhas. E ele aparece também no Abismo de Helm's Deep. E ele aparece também no Retorno do Rei, naquela batalha lá de Minas Tirith. E é engraçado que quando ele vai dar os créditos, ele coloca assim... ele não coloca o nome do filho, ele coloca como as crianças bonitinhas do condado. As crianças bonitinhas de Helm's Deep. As crianças bonitinhas de Minas Tirith. Isso é muito bonitinho. O que mais que a gente tem de curiosidade? Uma coisa interessante também, que quem foi chamado inicialmente para representar o Aragorn
é o Daniel Day-Lewis, né? Que fez o Gangue de Nova York, o Sangue Negro. Ele não aceitou, ele recusou o papel. Em seguida, quem foi contratado e chegou a gravar por alguns dias foi o Stuart Townsend, que fez A Rainha dos Condenados. Ele chegou a gravar por aproximadamente uns 4 dias, mas ele foi substituído pelo Viggo Mortensen por questão de divergências na produção. Algumas pessoas criticaram a escolha do Viggo, mas eu achei que foi muito bem acertado. Porque, apesar dele, sei lá, a interpretação dele não ser aquela mil maravilhas, mas ele encarnou o personagem, cara. Tem cena que eu vou falar agora há pouco, nas Duas Torres, o cara faz a cena, ele quebra o pé e continua a cena, sabe? Quebrou o dente fazendo uma cena de batalha. Quebrar partes do corpo não dá Oscar. Né? Mas ele merece, a não ser que faça parte, né, da trama, do roteiro. Olha, a personagem quebra um dente, ela vai lá e quebra de verdade. Dentinho, cara, né, do YouTube. Mas ficou bacana, viu? Que eu gostei dele. O Orlando Bloom também, ele conseguiu um papel há poucos dias de se formar na escola dramática. O Orlando Bloom é aquele enigma. Ele é tão ruim, cara, no filme, assim, minha opinião. Ele é tão bizarro a interpretação dele que ficou muito boa, porque ele representa... E ela foi meio estranho, eu acho né, que cara? eu acho que ele ficou forçado. Ficou tipo, forçado, as interpretações, ele fazia uma postagem uma coisa assim, os olhares meio... O que esse cara tá fazendo? Meio... Gente, esse cara tá drogado. Cara autista. Cara é autista. Mas assim, caiu como uma luva, né, pro personagem. Exatamente. Deu certo, cara. Deu certo. Eu não tenho nada muito a falar assim. As interpretações pra mim, eu fiquei... agradei por todas. O primeiro filme pra mim, o filme é do Gandalf. Gandalf. O filme é dele. Muito bem, aquela cena... You Shall Not Pass. Aquela é foda pra caralho. É muito foda. O Balrog chegando com o seu chicotão. Balrog com asa. Nossa, meu Deus. Aquela cena lá da... O Balrog é muito foda aquela sequência. Engraçado o pessoal fala, acha... O pessoal que não conhece, que fala essa merda. É uma merda falar isso. O Senhor dos Anéis é bobinho, que coisa de virgem. Cara, aquela frase que o Gandalf fala, questiona por que Bilbo teve pena, por que ele não matou o Sméagol, né? O Gollum, quando ele teve a chance. Ele fala que você não pode ser tão leviano quando se trata da vida de uma pessoa, porque muitos que vivem merecem morrer e muitos dos que morrem merecem ter a vida. Quem é você para falar quem deve morrer, quem deve viver? E ele ainda pode ter um papel fundamental. Exatamente. Se não fosse o Gollum, o Frodo nunca chegaria. Mas quem destrói o anel... Não, mega spoiler, vocês já assistiram, né, pessoal? Por favor, né? Quem só destrói o anel é o Gollum, porque o Frodo desiste. O Gollum vai lá Exatamente. Quem destrói o anel é o Gollum, não é o Frodo. Ele tava possuído, o cara tava possuído. Os dois, na verdade, os dois estavam possuídos. Uma loucura, né? Você não sabia isso, quem é que... Peraí, deu uma confusão total aquele final, né? Deixemos isso pro Retorno do Rei, calma. Caramba. Calma. Chegamos ao fim do especial, né, trilogia, primeira parte, a Sociedade do Anel, Senhor dos Anéis. Agora, depois vai passar um pequeno trecho de um filme aí, vocês vão ter que falar nos comentários que filme que é o quadro. Que filme é esse? E até o próximo programa, que vai ser sobre As Duas Torres. Não percam. Não percam. Até mais, pessoal.